Bom, eu tenho falado com vocês sobre o Deus que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Falei para vocês que Deus, quando quando Ele nos escolhe, Ele nos torna filhos. Semana passada eu falei sobre semeadura. Quem aprendeu a semear esta semana? Ou quem vigiou a semente que plantou esta semana? Porque a semente vai dar fruto, ela vai germinar e vai acontecer. E hoje, dando sequência, se eu falei que Deus te escolheu, te tornou filho e te fez escolher semeaduras, hoje eu quero falar com você sobre a árvore má que gera bons frutos. Árvore má que gera bons frutos. E para isso eu quero ler Mateus 7,16. Olha que foto bonita, gente. Aumentou minha oração. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O tema pode parecer estranho, né? Árvore má dar bons frutos. É meio contraditório com o que eu li. Mas nós, como seres humanos, antes de conhecermos a Jesus, nós somos maus. Mas quando nós aceitamos Jesus, vem uma transformação sobre a nossa vida. E a transformação de Deus sobre a nossa vida nos capacita a dar bons frutos. Ela nos leva a dar bons frutos. A vida com Jesus nos exige que nós possamos produzir bons frutos. Então, Deus nos escolheu para nós sermos luz para este mundo. Existe um ditado no mundo que é bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. E com nós é diferente. O que a palavra pede para nós fazermos? Se te baterem uma face, dá a outra. Se te pedirem para andar 1 milha, faz o quê? Anda 2. É tão difícil praticar isso. Por quê? Porque se nós não estivermos realmente em Deus e entendermos que a transformação vem dele na nossa vida, nós sempre vamos querer que a má árvore produza maus frutos. Mas não é isso que o reino de Deus necessita, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós possamos refletir a sua glória, refletir a sua presença, refletir o que Ele pede para que nós possamos fazer. Então, nós temos uma identidade hoje, não é mais a identidade má. Nós temos uma identidade celestial. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos filhos de Deus. Para estarmos em Deus e sermos transformados por esta palavra. E se eu sou transformado, eu tenho capacidade de transformar o que está ao meu redor. E isso
É uma escolha. Não adianta você falar assim, eu nasci assim, morri assim. Você não é Gabriela. Onde Deus entra, sempre tem transformação. Onde Deus entra, sempre há mudança. E não é para pior, é para melhor. Sempre para melhor, porque onde Jesus entra, entra luz. Então não tem trevas. Não tem mais nada escondido, não tem sujeira que possa permanecer. Nós precisamos nos entregar. Então diga para você mesmo assim, eu, árvore mal, transformada por Deus, para dar bons frutos. É contraditório, mas nós precisamos ter esta ciência, que se nós não formos dominados pelo Espírito Santo, nós damos vazão ao velho homem. E o velho homem sempre vai querer retrucar. Sempre vai pender para a carne. Mas a nossa mente tem que entender, eu não sou mais deste mundo. A minha identidade é celestial. E a minha identidade celestial identifica Wilson Carlinho Basso, santo. Wilson Carlinho Basso, filho de Deus. Wilson Carlinho Basso, capacitado para dominar os seus instintos. É isso que nós temos que entender e trabalhar isso na nossa mente. Eu estava conversando, como é que o irmão chama? Josinei. Josinei está com a gente há algum tempo. Posso falar, querido? Me permita. Estava conversando com o Josinei. Quando o Josinei veio para a igreja, ele mancava. E eu nunca parei para conversar o que tinha acontecido com o Josinei. Josinei instala câmeras, e ele estava fazendo um trabalho, não é seu concorrente, é seu parceiro, tá? Vamos deixar a vida amigável, né? E ele, instalando câmeras, na última câmera que ele foi instalar, a escada escorregou e ele caiu de 5 metros de altura, fraturou a coluna e joelho, né? O punho. E eu estava conversando com ele, falando assim, puxa, o fim poderia ser trágico. Ele fez uma cirurgia e hoje já está andando quase que 99% normal, para a glória de Deus. E aí a gente para e começa a pensar, né? Poxa vida, 1 minuto ou 10 segundos de bobeira podem te atrasar a vida. Deus hoje está restaurando a vida do meu irmão. Deus está fortalecendo, Deus está fazendo, Deus está... ele está fazendo academia, só não fica bombado, tá, irmão? Nada contra os bombados, que tem uns bombados aqui na igreja, ó. Corta esse pedaço depois aí, pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Ei, pastor, cala a boca, pastor. Mas Deus está trabalhando na vida dele. Minutos que ele poderia ter falado assim. Ele pediu para o ajudante recolher as ferramentas que ele ia instalar a última câmera sozinho. Se o ajudante tivesse ficado segurando o pé da escada, provavelmente ele não teria caído. Por que eu estou falando isso para você? Nós precisamos vigiar, queridos, porque segundos que a gente não vigia, o homem mau,
ou a velha árvore tenta voltar à vida. Minutos que a gente às vezes fala assim, nada a ver, vai ficar tudo bem, eu saí um pouquinho dos trilhos, um pouquinho que eu me descuidar, Deus vai ter misericórdia. Deus tem misericórdia, mas o risco quem assume é você. Então, o que nós precisamos fortalecer? Entender que nós em Deus somos árvore boa, e a árvore boa precisa dar frutos bons. Precisa dar frutos bons. E a pergunta que não quer calar: que frutos você está dando? Que frutos que você está dando? Os frutos da velha árvore ou os frutos da árvore transformada? Os frutos que Deus tem colocado sobre a sua vida. Gênesis capítulo 1, 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, foi a tarde e a manhã do dia sexto. Tudo que Deus tinha feito era muito bom. Essa declaração aqui de Deus é logo depois que Deus criou o homem. Então você não é bom, você é muito bom. Profetiza sobre a sua vida, coloca a mão na sua cabeça e fala assim: eu sou muito bom. Eu sou muito bom aos olhos de Deus. Então não deixa mais ninguém falar: você é ruim, você não presta, você não consegue, você nasceu assim, você vai morrer assim. Você foi transformado. Deus, tudo que Deus criou, não existe nada de mal no que Deus criou. Mas por que tem o mal no mundo então, pastor? É porque nós temos um adversário que luta para transformar as coisas que Deus criou em coisas más. O diabo não tem poder para criar nada. Tudo que o diabo faz é adulterar o que Deus fez. O que quer dizer adulterar? É mudar o princípio para o qual foi criado. Deus criou o casamento e o diabo vai lá e cria o ficar, cria amante, cria várias situações que não está no casamento. Deus criou a amizade, o diabo fez o quê? Foi lá e colocou fofoca, foi lá e semeou a contenda. Semana eu vi uma frase que eu achei maravilhosa. A frase diz o seguinte: se falarem mal de você, pense que você é pior do que estão falando. Forte isso, né? Porque muitas vezes, lógico que nós não devemos nos conformar com as pessoas nos difamando, mas nós temos que pensar que quando alguém fala algo, se não for Deus, nós somos pior do que eles estão falando. Deus criou tudo bom, e quando Ele fez o homem, Ele falou: é muito bom. É muito bom. Então você precisa entender isso. Deus, toda árvore dá fruto. E a Bíblia trata a nossa vida em Deus como um fruto. E qual é a passagem que eu vou ler de novo? Qual é a passagem? Gálatas 5, 22. Que diz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. Quando nós estamos em Deus, a Bíblia trata como fruto. Olha o que o mesmo texto fala quando nós não estamos em Deus. Não trata como fruto. A Bíblia não menciona como fruto. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quando nós estamos em Deus, Deus trata as nossas atitudes como fruto do Espírito. Quando nós não estamos em Deus, fala o quê? Que é obra da carne. É muito forte isso, gente. Porque se é obra da carne, eu tenho poder de dominar, eu tenho poder de rejeitar. E aí vem, quando eu rejeito tudo isso, eu torno fruto. Porque a obra da carne é para destruição, mas o fruto é o quê? Para edificação. Então eu preciso na minha vida ter o fruto do Espírito, porque as obras da carne faz o quê? Mata. Se você viver nas obras da carne, tu vai descer para o inferno. Se você quer subir para o céu, você precisa ter o fruto do Espírito. O que nós precisamos é entender essas verdades espirituais e praticar. Não adianta você semear coisas ruins e querer colher coisas boas. Falando, meu Deus é bom. Mas Deus criou leis as quais Ele não contradiz. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A sua semeadura vai determinar os frutos que você vai colher. A posição que você está em Deus determina se você é uma árvore transformada de má para boa ou se você continua mal. Não tem mais saída, gente. Nós entramos neste caminho e a Bíblia diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Não adianta você chegar no céu e falar assim: oh Deus, eu não conhecia esta palavra. Ou se você não praticar, você nem vai chegar no céu. Essa colocação não foi boa. Não adianta você chegar na porta do céu, vamos falar, e ser rejeitado e falar assim: eu não conhecia essa verdade. Quantas vezes você tem sido proclamado ou conclamado a ter uma vida de mudança? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado para você? É como eu falei semana passada para vocês, o Espírito Santo é aquela sirene forte, quando você está saindo da linha. Esteja sensível ao Espírito Santo. Esteja sensível à voz de Deus para que você possa realmente ter uma vida
diferente. O espírito, meu irmão, está sujeito ao profeta. Você é quem domina as suas ações. Se você não domina, vem cá que eu vou orar, porque aí você está possuído. Aí o diabo entrou realmente na tua carcaça e está te levando. Porque o único que não tem ciência do que está fazendo é quando a pessoa está realmente possuída por um demônio. Aí sim precisa colocar a mão na cabeça e faz, sai em nome de Jesus. Mas se não, meu irmão, minha irmã, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o que precisa fazer. Frutos bons, queridos, a gente conhece o fruto bom. Eu pesquisei mas uma fruta que eu sei que é venenosa e que você vai identificar, chama mamona. Se você comer mamona, pode até não te matar, mas vai te deixar doidão. Então, tem frutas que são frutas más, que são danosas à sua saúde. Cuidado com que fruta também você tem consumido. Porque a fruta pode muitas vezes contaminar o seu coração. A crítica. Não aceite crítica sem saber a causa. Às vezes a gente ouve e fala assim, pastor, você viu fulano? Atitude suspeita. É? Estou adotando uma prática, verdade, atitude suspeita. Ô fulano, vem cá, me explica essa situação aí. A pessoa que está falando, não é. Precisamos, queridos, acabar com fofoca, porque fofoca vai minando a vida das pessoas. Então você precisa, queridos, analisar e ver a bondade na vida da pessoa. Se ela não é boa, é você que está, às vezes, com uma exortação, você vai mudar a vida daquela pessoa. Quando nós estamos em Cristo, a velha criatura, a má criatura, morreu. De vez em quando ainda aparece umas obra da carne. De vez em quando ainda aparece uma obra da carne, mas nós precisamos matar. E como que eu mato isso? Tendo o fruto do Espírito. Frutas boas que a gente conhece, abacaxi. Mas você pega um abacaxi e fala assim, nossa, vou dar uma dentada nesse abacaxi. Você não consegue pegar um abacaxi e morder. E assim são algumas atitudes ou algumas situações da nossa vida. Elas são boas. Mas nós precisamos ter paciência para descascar aquela situação. Para preparar aquela situação. Abacaxi também você não pode comer um monte, senão te dá assadura. Você tem que ser moderado. Outra fruta, pequi. Pequi, se você der uma dentada no pequi, você vai encher a boca de ferpinhas. Kiwi, eu gosto de kiwi, mas também precisa descascar. Agora, quando nós temos realmente o fruto do Espírito, e nós estamos preparados para analisar situações, é como comer uma maçã. Quando você tem um alinhamento com Deus, quando você está alinhado com a palavra de Deus, a sua vida é comer maçã, é comer uma banana, comer uma pera, que você só passa uma aguinha e manda ver. Morango, apesar que morango hoje tem que financiar para comprar, né? Baixou? Qual que é o seu estado hoje? Qual que é o seu estado hoje? Você ainda é uma árvore
que produz maus frutos? Se você ainda é uma árvore que de vez em quando produz um fruto amargo, se de vez em quando ainda você está produzindo uma mamona, você precisa se submeter ao Espírito Santo. Você precisa entender que foi Deus que te escolheu. E essa escolha não pode ser desonrada. É muita honra para nós sermos escolhidos por Deus. É um privilégio que muitos aí fora estão chorando e falam assim, passam a noites em claro sem saber para onde ir, não tem solução para a vida dela. E a gente sabe que hoje nós fomos alcançados e a solução para essa pessoa é ser alcançada por Jesus. E se eu fui escolhido por Deus, eu sou filho. E a natureza de Deus é boa. A natureza de Deus criou tudo perfeito. Então eu preciso refletir nas minhas atitudes o que Deus é, o que Deus representa. Não que eu vou ser um pequeno Deus, mas eu vou ser alguém que honra o que Ele criou, alguém que honra o que Ele fez. Ah, pastor, não estou colhendo como eu queria colher. Mude sua semeadura. Mude a sua semeadura, onde você está semeando as suas sementes. Ah, eu não consigo produzir coisas boas na vida das pessoas, meus frutos são amargos, meus frutos são sem gosto, meus frutos são venenosos. Se coloque debaixo da mão de Deus e Ele vai transformar a sua maldade em bondade. Ele vai mudar a sua história. Não se conforme com o que passou. Não se conforme com o que a sua família carregou até hoje. Mude a sua história. Está na tua mão, meu irmão. Está na tua mão fazer a diferença. Para concluir, os frutos que hoje nós estamos produzindo são frutos que estão alimentando as pessoas que estão ao nosso redor ou estão inflamando as pessoas que estão ao nosso redor? Não precisa responder, esposa, as suas atitudes estão alimentando a vida do seu esposo? Estão incentivando a vida do teu esposo? Ou ele sai para trabalhar de manhã e fala, graças a Deus, estou fora dessa prisão. No final da tarde, ele dá 6 horas, 7 horas, 8 horas, e ele fala assim, puxa, vou ter que voltar para a prisão de novo. Sem demagogia, ou sem brincadeira. Marido, a tua esposa tem prazer em estar com você? Tua esposa tem prazer em fazer comida do teu lado? Sentar no sofá para assistir alguma coisa? Tem prazer em ir para fazer compra? Tem hora que mulher vai fazer compra com o marido e parece a Terceira Guerra Mundial. Porque o homem quer o quê? Trocar pneu de carro, colocar som, colocar não sei o quê, não sei o quê. Mas uma bolacha para os meninos é uma guerra. A irmã vai fazer uma unha, então, Jesus. Que fruto nós estamos dando? Quais os frutos que nós estamos dando? Você não é obrigado a ter fruto toda hora.
Tem situação que você não tem que dar uma resposta naquela hora. Mas dar uma resposta no momento ruim seu, vai sair com certeza frutos amargos. Vai sair fruto ruim. A velha árvore vai lançar frutos ruins. Se você está num momento ruim, você tem que voltar e falar assim: Deus, eu não quero dar vazão ao sentimento que eu estou tendo agora. Eu não quero dar vazão, porque eu sei que o fruto que sair de mim agora não vai ser bom. Não vai ser honroso para o Senhor. Segundo livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo, quem que é esse povo? Quem que é esse povo? Quem que é esse povo? Ô Jesus, quem que é esse povo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deixa o versículo mais um pouco. Quem que é essa terra? Somos nós. As nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas ruas, os nossos nossos prédios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu não estou falando utopia, você é chamado de crente, filho de Deus. Como sexta-feira o pastor Júnior falou uma coisa que me marcou. Ele estava numa reunião de obreiros e ele falou: saiam pelas ruas, ou saia na minha rua e pergunte se os meus vizinhos conhecem a minha voz. Por que conhecem a minha voz? Porque muitas vezes os vizinhos conhecem a voz pelas conversas intensas que você tem dentro da tua casa. Às vezes os vizinhos não conhecem porque você prega a palavra, mas porque você escandaliza a palavra com suas atitudes. Se nós não tivermos Jesus, nós somos maus. Quem concorda comigo? Eu me conheço. Se eu não tivesse Jesus, provavelmente, hoje eu não estaria aqui. Porque com 18 anos de idade, já falei isso para vocês, a gente fazia competição para ver quem tomava uma garrafa de pinga no bico sem tirar a garrafa da boca. Tem tanto talento aí. Tem tanta gente com capacidade. E com a mente tão cheia de vitimismo, tão cheia de eu preciso ser feliz, mas quer ser feliz com as suas próprias forças. E com suas próprias forças, meu irmão, minha irmã, não existe alegria, não existe felicidade. Existe alegria e felicidade só
na presença de Deus. Nós precisamos, como diz em Romanos 12, renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente não é pensar que só vou na igreja se tiver um telão. Não é isso que eu estou falando. Renovar a mente é entender que as minhas atitudes precisam refletir Deus. As minhas atitudes precisam ser identificadas pelas pessoas dizendo, ali vai um cristão. Você sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Sabe o que quer dizer a palavra amém? Assim seja. Você é um pequeno Cristo. É essa hora que vocês dizem amém. Você é um pequeno Cristo. Que vai, através das suas atitudes, não é pela roupa que você veste, não é pelo carro que você anda, não é pelo telão da sua igreja, mas é pelas suas atitudes. É pelo quanto você tem para oferecer para as pessoas, mesmo que você não tenha retorno. Mesmo que a pessoa, muitas vezes, na sua ótica, você fala assim, não merece. Nós não merecíamos. Eu não merecia ter a vida que eu tenho hoje. É tudo misericórdia de Deus. É tudo graça de Deus. É lógico que eu entendi isso e eu plantei boas sementes. As suas boas sementes vão germinar, porque você não é ave má, você é árvore que dá bons frutos.